Olá, sejam então aqui bem-vindos a mais uma aula sobre Photoshop. Vamos continuar aqui a ver as ferramentas e as potencialidades que nos oferece aqui cada uma destas ferramentas do Photoshop. Na última aula ficamos aqui pela ferramenta Clone ou Carimbo. Vamos continuar aqui a nossa lista e vamos começar por ver aqui esta ferramenta que é a ferramenta pincel histórico e o pincel história de arte. Para vermos esta ferramenta a funcionar, eu vou fazer o seguinte, vou aplicar aqui um brush aqui por cima da minha figura, por exemplo, vou escolher aqui uma cor qualquer, um azul, por exemplo, fazer aqui OK, e vamos fazer isto. Okay. Digamos que se eu quisesse recuperar a minha imagem original, o meu pincel histórico permite fazer isso. Vou aqui aumentar o tamanho, só ficar aqui um pouco maior, e permite-me ir fazer o quê? Recuperar a imagem original que estava por trás. Portanto, se eu me enganar aqui em algum processo, sendo ele com o pincel ou sendo eu com outra ferramenta. Portanto, a recuperação é para a imagem original. Eu neste momento aqui estou a utilizar uma coisa diferente. Eu abri aqui uma foto, não estou a utilizar um plano de fundo, estou a tratar a imagem diretamente, portanto não coloquei aqui um plano de fundo como na primeira aula que nós colocámos. A outra ferramenta que está aqui disponível é a ferramenta Pincel História de Arte, que me permite fazer aqui alguns efeitos. Eu posso escolher os efeitos aqui, o normal, o escurecer, o clarear, a saturação, a luminosidade, etc. Portanto, eu posso escolher qualquer um destes efeitos. Vou fazer aqui normal. O normal faz isto, por exemplo. Okay. Faz este efeito. Vou anular, fazer aqui um Ctrl Z. Se fosse, eu estou aqui a ter uma opacidade de 1%, mas eu vou meter aqui mais ou menos aqui nos 60%, vou utilizar novamente o normal, ok? Vemos aqui a diferença. Se fosse aqui um escurecer, ele faz um escurecimento, eu estou a carregar ali bastante mesmo, pois obviamente que eu posso alterar aqui a opacidade, etc. Voltar aqui atrás. O clarear, se meter um pouco mais pequeno. O clarear faz exatamente isto, acaba por clarear aqui a imagem, ok? Vou voltar atrás outra vez. Okay. O matiz faz, vou aumentar aqui um pouco outra vez o tamanho, faz este efeito. Se for aqui a saturação, aumenta aqui a saturação no espaço onde nós estamos a clicar. Portanto, vamos só aqui, que não se vê tão bem, eu vou só aqui aumentar aqui um bocadinho, mas ver se melhora a luz por aqui, ou seja, as cores ficam mais saturadas. A cor faz este efeito, eu posso tirar a cor ou colocar aqui mais cor. E a luminosidade faz isto, aumenta aqui a luminosidade. Eu estou aqui a ser um pouco exagerado na opacidade, portanto, agora aqui, vou dar aqui isto e pronto, diminui aquilo ali para zero, mas ele vai acabar por aumentar ali a luminosidade. Portanto, são aqui os efeitos que este pincel me permite fazer. Eu vou voltar aqui atrás para não termos estes efeitos todos aplicados sobre si, para irmos vendo outros que podemos fazer. Sendo melhor, vou aqui ao histórico e vou iluminar tudo até cá acima. Aqui. E vou dizer que quero ficar alguns por aqui. Ok? Pronto. Muito bem, vamos ver a próxima ferramenta, a ferramenta borracha. A borracha tem é uma ferramenta simples, basta-me clicar e arrastar e apago aquela zona. Depois tenho a ferramenta de borracha de plano fundo. Neste caso ele elimina-me também esta... não fica aqui só com o branco, ele vai-me eliminar totalmente o plano fundo. Porque é que isto é importante? Porque se eu estiver a tratar alguma imagem que eu quero a transparência, é importante que tenha este padrão. Portanto, este padrão permite-me fazer aqui então a transparência. Outra ferramenta que é a ferramenta borracha mágica que me permite fazer isto. Permite-me escolher um tom
através da tecla Alt pressionada no meu teclado, eu vou carregar aqui no Alt, selecionei o tom, reparem que eu posso ir arrastando e vai carregando ali o tom, e ele permite-me apagar só aquele tom que eu selecionei, portanto, ou seja, eu posso andar aqui a carregar na imagem e ele vai-me carregar aqui, vai-me pegar só aquele tom que foi selecionado. Portanto, obviamente depois pode ir adicionando outros tons, mas sou eu que defino aqui à partida o primeiro tom que eu quero selecionar. Vamos supor que eu quero, por exemplo, que eu quero aqui esta camisola do rapaz, eu posso picar, carregar e quando apago ele vai apagando aqui este tom. Ok, vamos continuar por aqui, vamos ver aqui outras ferramentas. A ferramenta Degradé, eu vou deixar a Degradé para último, já vos vou explicar para último, vou explicar primeiro estas aqui. A ferramenta lata de tinta que me permite fazer isto, que é pintar dentro de uma, eu vou escolher aqui uma cor qualquer, aqui um laranja por exemplo, dentro de uma determinada zona bem delimitada. Portanto, ele pode me permitir fazer este tipo de efeito, ele pega aqui aquela zona e dentro daquela zona pinta. A ferramenta projeção de material 3D, ela para esta imagem aqui, eu não vou conseguir aplicar, vou depois deixar para um exemplo posterior. Vou aqui aplicar a ferramenta Degradé. A Degradé permite-me fazer isto, que é, eu tenho aqui duas cores selecionadas, esta é a cor principal e esta é a cor secundária. Eu vou utilizar aqui uma outra cor para ser mais fácil, talvez um azul para um branco. Quer dizer que ele vai fazer um degradê que começa com o azul e depois termina num branco. Como é que eu faço isso? Posso clicar onde quero a imagem e depois vou dizer onde é que acaba a imagem. Vamos supor que eu vou fazer isto assim. Vou terminar daqui para aqui. Então eu criei este degradê com o azul e depois o claro. Obviamente que eu estou a aplicar isto por cima da foto. O ideal é que fosse, por exemplo, num plano de fundo ou noutra layer ou algo assim no género. Mas como é só para vermos o exemplo, eu fiz desta forma. Ora, vou andar aqui só um pouco para trás, até corrigirmos tudo o que nós temos para aqui. Vou voltar aqui à imagem original. Vamos ver as próximas ferramentas. A ferramenta de desfoque, vou aumentar aqui um bocadinho para vocês verem melhor. O que é que faz a ferramenta de desfoque? No fundo ele vai desfocar, vou meter aqui um bocadinho, uma determinada zona, portanto vai tornar assim aqueles pixels menos visíveis. Nas aulas anteriores falámos aqui do clone stamp, da ferramenta clone, e que às vezes não se notava, quando eu estou a utilizar o clone, às vezes ficava aqui com alguns erros, etc. Não era assim muito visível, ou via-se algumas marcas. Por exemplo, se eu fizesse isto, carregasse daqui para aqui e alterasse, às vezes ficava com algumas marcas, assim as cores não ficavam diferentes, porque não estou ali a apanhar o mesmo tom. E aqui a ferramenta de desfoque permite-me, por vezes, disfarçar estas marcas que são assim mais acentuadas. Depois tenho a ferramenta nitidez, que faz exatamente o contrário do desfoque. Ele torna ali aquela zona mais nítida, digamos assim. Estou aqui a fazer várias passagens, ok? Para ele ficar mesmo marcado. Temos também a ferramenta borrar, que faz exatamente o que a ferramenta diz, que é ele vai borrando ali um bocadinho os pixels, fica com este efeito. Vou tirar aqui o zoom para vermos, vamos fazer aqui um efeito, por exemplo, faz isto, ok? Também pode ser utilizado em alguma imagem para desfocar a cara de alguém. A ferramenta subexposição, superexposição e ferramenta esponja, vamos começar por ver a subexposição. É um efeito difícil de ver aqui, mas eu vou tentar ver aqui na cara da rapariga. Ele vai tornando um efeito de subexposição, não está tão exposto. Reparem, fazem este tipo de efeito. A super... Ok, vou carregar aqui. Desculpem. A superexposição faz o contrário, vai ficar assim um pouco mais escuro a imagem, por exemplo. E a ferramenta esponja permite-me fazer aqui um efeito como se tivesse uma esponja daquelas de maquiagem a passar aqui por cima, fica assim mais definida a cor, neste caso aqui é a cor da pele. Vou aqui experimentar, aqui já não está tão subexposta, mas
mas dá bem para ver aqui que faz este tipo de efeito. Vou só aqui tirar o zoom para vermos. Okay. Muito bem, vamos continuar aqui a ver as ferramentas. Vamos à ferramenta caneta. A caneta tem várias ferramentas. Eu vou tentar explicar aqui muito rapidamente todas elas, mas nós temos a opção caneta normal, que é eu pico aqui e vou picando vários pontos e ele vai fazendo isto. Vai para mim, cada ponto que eu faço, ele vai fazendo um risco. Depois eu, se não largar o rato, posso fazer isto. Posso ir rodando, digamos assim, ir ajustando a minha forma como eu acho que pode ser feito em termos de desenho de curva. Eu vou eliminar esta, vou criar aqui outra, também utilizando a caneta, mas agora de forma livre, que no fundo é muito parecido, só que me permite fazer isto. Ok? Ele vai ficando com vários pontinhos, que já vamos ver para que é que servem os pontinhos. A ferramenta caneta curva, que faz isto, ele permite-me ir fazendo curvas. Agora, como acabou ali na última, permite-me ir fazendo elipses, digamos assim. A ferramenta adicionar ponto de ancoragem. Os pontos de ancoragem são estes pontinhos brancos e permite-me fazer o quê? Por vezes eu quero moldar, posso querer moldar esta curva, portanto carrega ali na linha, ele vai-me adicionando estes pontos para eu depois poder moldar esta curva. Imaginem que eu quero meter aqui mais pontos para poder ser mais fácil depois arredondar ali a curva. A ferramenta excluir ponto faz exatamente a mesma coisa, só que retira os pontos. Se eu não quiser aqui os pontos, por exemplo, se não quiser este, ele vai retirando ali os pontos. A ferramenta converter pontos faz a mesma coisa, ou seja, eu posso meter aqui um ponto, mas depois posso convertê-lo noutra curvatura. Por exemplo, vamos supor que eu vou adicionar aqui um ponto, vou aqui voltar à ferramenta atrás, adicionar um ponto de ancoragem aqui e agora vou à ferramenta converter pontos e digamos que eu não quero que ele faça esta curvatura, mas quero que ele faça esta curvatura ou esta. Posso ir aqui puxando como eu entender para fazer determinado efeito, determinado desenho com a minha linha. Muito bem, vou apagar isto tudo, vou aproveitar, vou só fazer aqui uma linha curva, ou vou fazer até só uma linha aqui, assim e assim, só para nós vermos aqui uma coisa engraçada, que vou utilizar aqui a ferramenta texto. Tenho aqui a ferramenta texto horizontal, vou escrever aqui e vou picar aqui e vou escrever este é um texto. Isto é a ferramenta texto normal, eu posso alterar aqui o tipo de letra que eu quiser, para aqueles que possam estar instalados na minha máquina. Pegar aqui um que está instalado, vou definir aqui se é regular, neste caso é regular, este tipo de letra só permite fazer isto, e depois o tamanho que eu quero para a letra também, eu tenho que selecionar só aqui para ela ficar um pouco maior. Vamos supor que eu quero aqui um tamanho maior. Depois, se eu quero bem definida, suave, sólido, o tipo de letra que tenho, se quer alinhado ao centro, à esquerda ou à direita do espaço onde estou a utilizar, e a cor que eu quero para a letra. Okay. Depois, esta ferramenta que está aqui permite criar um texto distorcido, portanto, eu vou utilizar depois aqui a linha para fazer isso, é mais simples. Mas para eu fazer um texto basta fazer isto, aqui um Enter e passo a ter aqui o texto. Pronto. Depois posso mexer este texto para onde eu quiser, portanto, utilizando aqui a ferramenta mover. Só aqui voltar atrás, vou apagar aqui o meu texto. Adicionei aqui à linha, vou só aqui adicionar novamente a linha. Ok. A outra ferramenta texto, que é a ferramenta texto vertical, faz exatamente a mesma coisa, só que coloca-me o texto na vertical. Portanto, não vou perder aqui muito tempo com ela, é a mesma coisa, só tem ali o texto na vertical.
A ferramenta máscara de texto vertical faz isto, mas com máscara, portanto o texto vai ficar assim, só aqui um enter, fica assim com estas letras. A máscara de texto original faz exatamente a mesma coisa, depois torna aquele espaço ali entre as letras, um espaço que eu depois posso fazer algum efeito para apagar o conteúdo do texto. Aqui dar um enter, aqui carregar no Q, aqui um Ctrl Z e anular aqui o que está feito. Pronto. O que é que eu posso fazer com isto? Eu posso dar aqui um exemplo. Vamos supor que eu vou pegar aqui no balde da tinta. Onde é que ele está? Está aqui. Escolher aqui uma cor. E pintei aqui as letras todas. Pronto. Outra coisa que posso fazer é também com a borracha fazer exatamente o inverso, que é eu escolher aqui a borracha, plano fundo e tornar as letras invisíveis. Neste caso há aqui umas que não estão selecionadas porque eu estou a utilizar aqui um diferente, mas posso apagar aqui, aqui e aqui e aqui e aqui. Pronto. E com isto posso poder tornar as letras maiores e tornar aquela zona transparente. Ok, outra coisa que podemos fazer então, está aqui esta linha, eu vou só tirar aqui um bocadinho o nosso. Ok, vamos supor que eu quero um texto aqui nesta linha a fazer esta curvatura. Eu vou só tirar aqui, vou meter um bocadinho mais para o lado, tirar um bocadinho aqui do zoom e move aqui para este lado. Um texto aqui, portanto posso carregar aqui. E se eu carregar aqui em cima da linha que fiz com a minha caneta, ele tem este logotipo, fica assim diferente o símbolo. E neste caso eu posso escrever e ele vai ficando, vou colocar aqui muito texto, ele vai ficando aqui adaptado a esta linha. Eu só coloquei só dele um clique, vou fazer novamente, aqui. Eu vou escolher então ferramenta de texto, vou tirar aqui a ferramenta, vou buscar aqui a ferramenta, ou só fazer uma coisa, faço aqui uma nova linha e vamos pôr assim, pronto, vou colocar aqui o texto então, vou passar ali por cima, cá está, e olá, linha curva. Pronto, agora está a ficar maior porque depois tinha que puxar aqui para aqui a linha. Eu também posso fazer o seguinte, que é, em vez de eu colocar aqui, agora esta linha passa a pertencer a este objeto de texto. Vou só aqui repetir, mas fazer aqui de forma diferente, que é, vou fazer assim para aqui e vou fazer assim, portanto, e vou meter o texto mais aqui, alguns por aqui. Pronto, e assim ele já permite fazer ali aquele espaço todo, dar a volta para o texto. Ali há pouco estava a carregar só ali na ponta do texto. Ok, já vamos aqui com alguns minutos da aula. Falta muito pouco, portanto eu vou terminar só aqui com estas próximas ferramentas, só para darmos conta aqui de todas as ferramentas que estamos a utilizar com o Photoshop. A próxima é a ferramenta seleção. Neste caso, permite-me que o rato fique com o ponteiro de seleção. A seguinte, nós temos as formas geométricas. Não vou perder muito tempo porque elas funcionam todas da mesma forma. Se eu quiser, por exemplo, uma ferramenta triângulo, carrego, seleciono, arrasto, tenho uma ferramenta triângulo, assim como tenho qualquer das outras ferramentas. Só fazer aqui menção de que posso ter uma ferramenta de forma personalizada, onde eu, neste caso, vou aqui fazer OK, apagar aqui este triângulo, mas posso ter aqui uma ferramenta de forma personalizada, que ele me permite-me dizer aqui qual a altura, qual é a largura, se é a partir do centro, se não é, ele vai-me permitir aqui depois estilizar uma determinada forma. Só aqui eliminar, Ctrl Z,
O rodar também permite fazer aqui, o rodar aqui a imagem, portanto pode ser importante fazer isto e depois fazer um recorte em determinada posição. A ferramenta mão que me permite arrastar isto é mais fácil vermos com menos zoom, a minha imagem para o outro lado. A ferramenta lupa que serve para nós irmos aumentando, mas será mais fácil utilizarmos a tecla Alt pressionada com o scroll do rato. E depois temos aqui as ferramentas de cor, que me permite selecionar a cor principal e a cor de fundo. Se quisermos editar estas ferramentas, também podemos utilizar aqui a opção editar. Não vou perder muito tempo nisso agora nesta aula, mas pronto, sendo assim, estamos aqui terminados com todas as ferramentas. Nestas 3 aulas que demos, concluímos aqui todas as potencialidades destas ferramentas, que convém obviamente ser exploradas, pois cada uma, sobretudo nas subdefinições que depois pode ter cada uma destas ferramentas.